1 Coríntios, capítulo 14, o verso 34, o apóstolo Paulo diz assim: mulheres, permaneça calada quando não é permitido falar. Não atrapalhe o culto, né? Não é sua vez de falar, como se fosse nesse sentido, né? Diz assim: mulheres, permaneça calada quando não é permitido falar. Então, se não é permitido falar, não é sua vez de falar, fique calada. O apóstolo Paulo está falando nesse sentido, e não dizendo mulheres, fiquem caladas porque vocês não podem falar, mas porque não estava sendo permitido ainda elas falarem naquele momento. Quando elas tivessem a oportunidade de falar, aí elas falavam. O apóstolo Paulo está falando nesse sentido. Não é sua vez de falar, tenha respeito, né? Como a lei ensina, né? Respeitar o culto, ter reverência, não atropelar falando na frente dos outros, né? Espere a sua vez de falar. É nesse sentido. Por quê? Porque as mulheres falavam fora de tempo. Neste contexto, nós vamos ver que as mulheres falavam toda hora, trazendo ali uma desordem no culto, né? Falando sem permissão. E aí nós vemos o título, e nos mostra o título desse texto, né? E aí nos mostra que fala sobre a ordem no culto. Então quer dizer que as mulheres falavam ali sem parar, atropelando as pessoas, né? Sem educação, sem reverência, sem respeito. E o apóstolo Paulo diz, né? Espere ali, não é permitido você falar. Agora você ainda vai falar, calma, espere, porque estava um culto sem ordem. E aí é isso que o apóstolo Paulo está falando. Outra situação isolada ali para aquele povo, né, para aquelas mulheres que estavam sem educação. E aí nós vamos ver também Gálatas capítulo 3, o verso 28 e 29, para a gente entender, né, por que aquela situação era isolada. Né? Não é uma situação que a gente deve levar para todas as pessoas, todas as mulheres, porque era uma situação isolada, né? Porque aqui em Gálatas o apóstolo Paulo diz, né, que não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não há homem e mulher, não há separação, não há divisão. Todos são um em Cristo Jesus, né? Não tem isso de nacionalidade, não tem isso de país, né? De nação, não tem isso de se é judeu, se é grego. Quando se está em Cristo, todos são um, né? Em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que não há divisão, né? Quando se trata da fé. Então o apóstolo Paulo traz aqui uma igualdade entre homem e mulher. Né? E aí o próprio apóstolo Paulo que fala para aquelas mulheres estarem caladas, aprendendo calada, não atropelasse ali as pessoas que estavam falando, porque chegava a vez dela nesse sentido, porque o próprio apóstolo Paulo elogia Priscila, a palavra de Deus diz que Priscila também ensinava, a palavra de Deus diz que a profetisa Ana pregava dentro do templo, e aí nós vemos que Priscila ensinou, né, Apolo ensinou um homem, né, e aí nós vemos que a profetisa Ana pregava para todos ali incluindo homens e mulheres, né? A Bíblia não diz que era só para mulheres, diz todos, né? Homens e mulheres. Então nós vemos que já cai por terra ali aquela ideologia que muitas pessoas dizem, né, dentro da igreja: a mulher tem que pastorear só mulher, a mulher tem que pregar só para mulher, a mulher tem que ensinar só para mulher. Nós vemos aqui Priscila ensinando Apolo, nós vemos aqui profetisa Ana pregando para todos. Então, o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina que a mulher pode sim, né, porque não há divisão entre homem e mulher. E quem diz isso? O próprio apóstolo Paulo, que fala que as mulheres fiquem caladas. Então aí nós vemos que aquela ocasião das mulheres ficar caladas era uma situação isolada só para aquelas mulheres. E no verso 29, né, em Gálatas 3, o verso 29, né, se sois de Cristo, então sois herdeiros de acordo com a promessa, herdeiro de Abraão. Né? E aí nós vemos que o apóstolo Paulo ele diz, né, que se nós somos de Cristo, se nós temos fé em Cristo, nós somos herdeiros, né, de acordo com a promessa, herdeiro de Abraão. E aí entra naquela situação aqui, né, na situação de igualdade que acontecia com Abraão e Sara, chamando ali Abraão pai de nações e Sara mãe de nações. Vemos que eles tinham a mesma, quando se trata da fé ali, eles tinham a mesma função, pai e mãe de nações, né? Sara não estava abaixo
de Abraão, porque aqui era a promessa, era a fé. Então, eles estavam em situação de igualdade. Então, é importante a gente saber isso, né? E quem já assistiu meus vídeos anteriormente sabe também que hoje tem pastoras, mas porque a pastora não é chamada pela lei, ela é chamada pela fé, assim como Abraão, pai de nações, e Sara, mãe de nações, tendo os dois a mesma função. Então, do mesmo jeito, se estende para as mulheres, sabendo que Deus, ele diz que nos últimos dias, né, ele sopraria do seu espírito sobre suas servas e sobre os seus servos. Então, trazendo ali uma igualdade entre homem e mulher, quando se trata da fé, né? Todos somos um quando se trata da fé. Então, nós temos ali o título desse vídeo que diz, né, faz uma pergunta, né, será que a submissão da mulher, que a mulher tem ao marido, essa submissão se estende para a igreja, também se estende para a fé? E nós vemos que não se estende para a fé. Por quê?